Uma nova geração que aparece a cada tempo, pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas, uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos, por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder, grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó, com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada, oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada, inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração, por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXX era uma noite quente, úmida, grudenta. Os bosques estavam escuros, com vagalumes aparecendo e sumindo. Longe, a trombeta de Caramujo soou. Logo, brados e gritos soaram por todos os bosques, metais chocando-se, barulho de alguém lutando. Ikki estava parado entre as árvores do bosque, com sua espada na mão. Ele parecia extremamente casual, ignorando os vários gritos e o barulho de lâminas se chocando. A filha da Athena pediu para que ele protegesse o perímetro à volta da bandeira, enquanto eliminava o máximo dos jogadores do time vermelho. Percy ficou perto do riacho, impedindo que o time vermelho se aproximasse da bandeira. Como Ikki agora estava sempre em estado de foco, ele pegou a mania de observar o seu entorno, era mais como uma ação necessária para ele. Como respirar ou piscar, ele observou seu entorno e viu dois campistas do time vermelho tentando se aproximar por trás furtivamente. Um tinha uma espada e o outro uma lança. Um deles tentou cortar, enquanto o outro mantinha a guarda alta. Ikki desviou para o lado ao mesmo tempo. Ele se virou e brandiu com um pouco de força a parte plana de sua espada no pescoço do campista. O campista caiu no chão inconsciente. Tudo isso levou alguns segundos, antes do último campista reagir. Ikki o golpeou com sua espada contra sua cabeça. Foi tão forte que o capacete foi arrancado. O campista desmoronou inconsciente também. Algumas flechas perfuraram através do ar em direção a Ikki. Ele desviou com extrema facilidade, e sem demora se virou para o lugar de onde as flechas vieram. Ele viu 5 campistas, 3 estavam em pé acima de galhos nas árvores do bosque e 2 estavam em cima de uma pequena colina entre as árvores. Todos eles estavam a algumas dezenas de metros. Em uma explosão de velocidade, Ikki apareceu na frente dos campistas na colina. Sua velocidade era fantasmagórica. Para os campistas nos galhos das árvores, eles apenas veriam ele aparecer em um local diferente em um piscar de olhos. Ikki chutou a panturrilha direita de um dos dois campistas, fazendo-se ajoelhar sobre a perna chutada. Em sucessão ele girou e usou sua outra perna para chutar o queixo do campista meio ajoelhado de baixo para cima. Isso fez o campista voar para cima em um arco perfeito antes de cair inconsciente. Posteriormente, sem esperar o outro campista reagir, Ikki deu uma joelhada no estômago, fazendo o semideus inimigo cuspir sangue. Em sequência, uma cotovelada atingiu o lado do pescoço do campista. Ele lidou com os dois em apenas alguns segundos. Ikki pulou e usou uma árvore de apoio para chegar nos galhos da outra. Em sucessão ele se moveu com agilidade sem igual através das árvores em direção aos últimos 3 campistas. Assim que ele pousou no mesmo galho que um deles, Ikki se abaixou para evitar que uma adaga o atingisse. Ainda abaixado, ele deu um chute de varredura no lado do joelho do campista. Um estalo de algo quebrando foi ouvido na área. O campista deu um grito de dor, enquanto virava do avesso por causa da força do chute. Assim que deu alguns giros, ele caiu da árvore de cabeça no chão, perdendo sua consciência. Ikki pulou para outro galho. 2 flechas perfuraram o ar e atingiram o lugar que ele estava anteriormente.
Olhando na direção, ele viu que os dois últimos campistas tinham pulado para outra árvore e tinham seus arcos prontos novamente, e que vendo isso pulou no tronco da árvore do lado e a usou como apoio para pegar impulso para seu próximo salto. Assim, e que usou o tronco da árvore como se fosse o chão, ele pegou o impulso e saltou em direção à árvore dos dois últimos campistas. Flechas acertaram o tronco que ele usou como apoio, pousando no galho de um dos dois campistas, e que em um rápido movimento habilidoso desviou de uma adaga voadora. Vendo que ele desviou, o campista pegou outra adaga e o atacou em estilo corpo a corpo. Ele moveu sua adaga de cima para baixo em diagonal como se fosse perfurar o lado esquerdo do tórax de Ikki. Ikki se moveu com graça e habilidade de um artista marcial que treinou a vida inteira. Ele levantou sua perna esquerda e com uma flexibilidade impressionante a usou para agarrar o braço do campista em uma posição de bloqueio. O campista que teve seu braço agarrado foi puxado em sua direção. Então, em sequência, Ikki trouxe sua perna direita em um chute reverso, o seu joelho pegou no queixo do campista e sua canela o resto da sua perna pegaram o resto do rosto do campista. O capacete se quebrou, os olhos do campista se reviraram. Ele perdeu a consciência. Ikki pulou para trás e pousou em outro galho. Ele olhou para o último campista e viu que o mesmo tinha pulado do galho e estava na colina que ele tinha derrotado os dois primeiros campistas arqueiros. Ele tinha uma espada e escudo na mão, o arco estava nas suas costas junto com sua aljava cheia de flechas. Ele estava em posição de luta, esperando Ikki atacar. O capista sabia que era impossível ele fugir com a velocidade de seu inimigo, por isso escolheu enfrentá-lo. Em um salto, Ikki parou a alguns metros na frente do campista. Posteriormente, ele se movimentou em direção ao semideus inimigo que brandiu a espada tentando cortar ele diagonalmente. Ikki desviou para lado com graça e habilidade. Em um rápido movimento, ele aproveitou essa chance e deu um chute giratório no abdômen do oponente. O campista sentiu todos seus órgãos internos se deslocarem. Ele cuspiu sangue. Em sucessão, Ikki deu um chute reverso ao girar e chutar a cabeça do semideus inimigo em um arco amplo. O semideus caiu seco no chão, como seus companheiros. Ele perdeu a consciência. Vendo que tinha acabado com o time, em seguida, Ikki correu em direção à localização de Percy. Ele chegou no local que Percy tinha sido designado. Era um pequeno regato que rumorejava por cima de algumas pedras. Ikki chegou a tempo de ver Percy batendo com o punho da espada no meio da testa da Clarice. Outros 4 campistas do time vermelho também estavam inconscientes. Então, gritos exultantes preencheram a área. Luke correu em direção à linha limite com o estandarte da equipe vermelha erguido alto. O filho de Hermes vinha flanqueado por alguns dos seus irmãos, cobrindo sua retirada, e alguns filhos de Apolos atrás deles, combatendo os garotos de Hefesto. O pessoal de Ares se levantou e Clarice resmungou uma praga estupefata. Ikki em uma explosão de velocidade apareceu no meio dos 4 filhos de Hefesto. Em um movimento rápido e habilidoso, ele deu um chute para cima, acertando o queixo de um dos filhos de Hefesto. Nesse chute ele usou a planta do pé como superfície de ataque. O filho de Hefesto voou para cima em um arco perfeito, antes de cair no chão inconsciente. Em rápida sucessão, Ikki usou sua espada e deu um golpe na parte de trás do pescoço em outro campista de Hefesto. Posteriormente, Ikki se abaixou e deu uma rasteira em um dos 2 últimos filhos de Hefesto, antes do campista cair de cara no chão. Ikki deu um giro e usou sua outra perna para chutar seu rosto. O campista caiu para trás inconsciente. Em uma flexibilidade incrível, Ikki fez um backflip mortal para trás usando suas mãos como apoio, ficando de pé. Em sucessão, ele deu um chute alto no pescoço do último campista, antes que o filho do deus da forja usasse a espada para cortar ele.
Tudo isso aconteceu em apenas algumas respirações. Os filhos de Apolo, que estavam combatendo os filhos de Festo anteriormente, tinham seus corações batendo furiosamente e um pequeno rubor em suas bochechas. Essa cena de Ike enfrentando os filhos de Festo será difícil de esquecer. Enquanto essa pequena luta acontecia, todo mundo convergiu para o regato enquanto Luke atravessava para território amigo. O time azul explodiu em vivas. O estandarte vermelho tremulou e ficou prateado. O javali e a lança foram substituídos por um enorme caduceu, o símbolo do chalé 11. Todos da equipe azul ergueram Luke nos ombros e começaram a carregá-lo. Kiron saiu a meio galope do bosque e soprou a trombeta de caramujo. O jogo terminara. A equipe azul tinha vencido. Os olhos azuis safira de Ike brilharam de bom humor. Ele viu Annabeth se materializar do lado de Percy, que estava prestes a se aproximar dele. Onde diabo aprendeu a lutar assim? Perguntou a filha de Atena para o filho de Poseidon. Ela estava segurando um boné de beisebol dos Yankees como se tivesse acabado de tirá-lo da cabeça. Percy estava chateado. Não zangado era um termo melhor para descrever seus sentimentos atuais. Você armou isso para mim, disse ele. Você me pôs aqui porque sabia que Clarice viria atrás de mim, enquanto você mandava Luke dar a volta pelos flancos. Já tinha tudo preparado, eu disse para você. Atena sempre tem um plano. Annabeth encolheu os ombros. Vendo a animosidade dos dois, Ike soltou um suspiro e se aproximou, chamando a atenção de ambos. Annabeth, Percy tem todo o direito de se sentir zangado. Afinal você usou ele como um simples peão. Se você tivesse contado o plano para ele anteriormente, ele estaria mais preparado, disse Ike olhando para a filha de Atena, mais especificamente para as pupilas de cor cinza dela. Percy olhou mais intensamente para a filha de Atena, se sentindo um pouco satisfeito por Ike estar do seu lado nesse assunto. Annabeth ficou corada quando viu ele olhando diretamente para ela e seu coração acelerou. Mas, ouvindo as palavras dele, ela sentiu seu coração ficar azedo. Eu não, se defendeu Annabeth, mas ela parou no meio de suas palavras, olhando diretamente para o braço de Percy. Como você fez isso? O braço de Percy tinha uma pequena cicatriz branca que estava sarando rapidamente. Ike olhou um pouco curioso. Ele não pode deixar de admirar a regeneração dos filhos de Poseidon através da água. Corte de espada, disse Percy em um tom sarcástico. O que você acha? Não. Era um corte de espada. Olhe só, apontou Annabeth. A ferida tinha sumido completamente, e eu não entendo, disse Percy, chocado. O sangue havia sumido. Onde estava o corte enorme, havia uma pequena cicatriz branca, e mesmo ela estava desbotando, eventualmente desaparecendo. Annabeth estreitou seus olhos cinzentos, como se estivesse pensando muito. Ela olhou para os pés dele que estavam no córrego, depois para a lança quebrada de Clarice, e disse: Saia da água, Percy. O que? Percy olhou para a filha de Atena que estreitou ainda mais seus olhos. Apenas faça, disse ela. Suspirando, Percy saiu e parecia completamente seco. Ele também parecia ter perdido a adrenalina. Ele quase caiu, mas Ike soltou sua espada e o segurou, apoiando o filho de Poseidon em seu ombro. Tudo bem? Perguntou Ike. Percy assentiu. Ele estava bem, tirando o fato que toda a adrenalina de antes se esvaiu e uma sensação de fraqueza substituiu ela. Oh, Styx, Annabeth amaldiçoou. Isso não é bom. Eu não queria, presumi que seria Zeus, parece que ela descobriu. Então se ela presumiu que Percy era filho de Zeus, por que toda essa animosidade com ele? Pensou Ike, ele ainda estava apoiando o filho de Poseidon. Percy iria perguntar o que Annabeth queria dizer, mas um rosnado canino preencheu o lugar. Um uivo cortou a floresta. A comemoração dos campistas cessou imediatamente.
Kiron bradou alguma coisa em grego antigo. Preparem-se. Meu arco. Ikki entendeu perfeitamente o que Kiron disse. Ele estreitou seus olhos em direção ao uivo do monstro. Ele não se lembrava disso acontecendo. Annabeth sacou a espada. Percy parecia confuso ao olhar para cima na mesma direção que Ikki estava olhando. No local que Percy e Ikki estavam olhando. Sobre as pedras, logo acima de todos, havia um cão preto do tamanho de um rinoceronte, com olhos vermelhos como lava e presas que pareciam punhais. Ele estava olhando diretamente para Percy e Ikki. Ninguém se moveu exceto Annabeth, que gritou: "Vocês dois, corram!" Ela tentou se interpor entre os dois garotos e o cão, mas o monstro foi rápido demais. Ele saltou sobre a filha de Atena, uma enorme sombra com dentes, no momento em que estava prestes a atingir qualquer um dos meninos. Empurrando Percy para fora do caminho em segurança, Ikki transformou seu anel em sua katana, e em um movimento extremamente rápido, ele desembainhou sua espada e cortou o cão negro verticalmente ao meio. Era tão rápido que ninguém viu ele desbainhar a sua katana. Só viram um flash azul e logo depois um barulho de clique que era a espada dele sendo embainhada novamente. E então todos viram o cão negro se dividir em dois e se transformar em pó dourado. Sua habilidade com a espada foi um choque para os campistas. Kiron trotou para perto dos dois garotos com um arco na mão, a expressão dele estava aliviada. "De imortais", disse Annabeth um pouco pálida, enquanto olhava para o pó dourado que foi o que sobrou do cão negro. "Aquilo é um cão infernal dos campos de punição." Eles não deveriam." "Alguém o convocou", disse Kiron afirmando. Alguém de dentro do acampamento. Luke se aproximou, o estandarte esquecido em sua mão, o momento de glória acabado. Clarice, que acordou do seu cochilo, berrou: "É tudo culpa do Percy." Percy o convocou. "Fique quieta, criança", ordenou Kiron. Obviamente não acreditando. Ikki se aproximou de Percy e o ajudou a se levantar. "Cabeça de alga marinha. Você está bem?" "Sim, obrigado." Ikki agradeceu Percy com um sorriso fraco. Ele estava meio pálido. "Não precisa agradecer", disse Ikki dando de ombros. Ele olhou para os outros e viu que todos eles tinham olhos arregalados. Alguns dos campistas engasgaram. Mas eles não estavam olhando para ele, eles estavam olhando para cima dele e de Percy. Ikki olhou para cima, ele viu um símbolo já desaparecendo. Ele ainda conseguia distinguir o holograma de luz azul elétrico, girando e brilhando. Ele viu o símbolo que ele reconheceu instantaneamente. Em cima da cabeça de Percy tinha uma lança de 3 pontas. Um tridente. "Seus pais", Annabeth murmurou, olhando para Ikki e Percy. "Isso realmente não é bom." Ikki olhou para o símbolo acima dele com olhos arregalados. Ele rapidamente se acalmou e estreitou seus olhos. Seus olhos azuis safira pareciam mais escuros. "Está determinado", Kiron anunciou. Ao redor deles, os campistas começaram a se ajoelhar, até mesmo a cabana de Ares, embora não parecessem felizes por se ajoelharem para Percy, já que estavam olhando para ele descontentes. "Meu pai?" Percy perguntou, completamente perplexo. Ikki não falou nada, seu coração estava frio e sua expressão ilegível. "Poseidon", Kiron disse. "Senhor dos terremotos. Portador das tempestades. Pai dos cavalos. Salve, Perseu Jackson, filho do deus do mar." Todos se curvaram em uma demonstração de respeito em direção a Percy. Kiron olhou para Ikki e engoliu um pouco de saliva. "XXXXXXXXX Zeus", anunciou Kiron. "Senhor do céu, Deus dos deuses, portador dos raios e tempestades. Salve, Ikki Phoenix. Filho do rei do Olimpo." O raio cruzou o céu, para deixar o anúncio de Kiron ainda mais dramático. Todos se curvaram novamente de uma maneira respeitosa, e que ainda tinha uma expressão ilegível.
Meu pai é Zeus, meu pai é um ego em pessoa. Meu pai é o maior prostituto da história grega lado a lado com Afrodite, ok, como diabos minha mãe, que é uma mulher maravilhosa foi atraída por ele. E como diabos ela tem sentimentos por ele. Foda-se como ela não tentou me matar. Como, milhares de perguntas fluíram sem parar na mente de Ike, ele nunca pensou que seu pai seria Zeus. Na verdade ele achou que era uma probabilidade, mas sempre torceu que seu pai não fosse o rei do Olimpo. Foda-se. Eu e minha mãe vamos ter uma conversa, só ela pode me responder algumas das minhas perguntas, pensou Ike encerrando por enquanto suas perguntas mentais. Na manhã seguinte, Kiron mandou Percy para o chalé 13 e Ike para o chalé 1. Dentro da sua nova casa, Ike arrumou seu saco de dormir em um canto do chalé e colocou suas malas não muito longe. O interior do chalé do seu pai, note o sarcasmo, não tinha móveis. O lugar inteiro era parecido com um banco vazio. Ele só tem nichos com estátuas de águia dourada e uma estátua intimidadora de Zeus no meio. Isso era perturbador. Quem colocaria uma estátua sua no meio do chalé onde seus filhos viveriam? Apenas o Ego King. Um apelido muito bom para descrever Zeus completamente. Ike se sentou em cima do seu saco de dormir e soltou um suspiro. Sua vida acaba de ficar complicada. Ser filho de Zeus o deixou em perigo constante. Era com toda certeza vai querer matá-lo no momento que ele pôr o pé para fora do acampamento. O mesmo que Hades e talvez até Poseidon. Sem falar que seu pai pode matar ele, pois durante sua vinda para o acampamento o carro foi atingido por um raio. Ele tentou matar Percy, é claro, mas ele estava junto. Que pai carinhoso, pensou Ike sarcasticamente. Ele balançou a cabeça negativamente para se livrar do caos em sua mente e cruzou suas pernas em pose meditativa. Logo depois fechou seus olhos. Ao invés de cultivar, ele decidiu testar seus poderes de semideus. Sendo um filho de Zeus, ele tinha vários poderes. Como atmocinese, eletrocinese, aerocinese. Atmocinese. Eles podem controlar o clima, como invocar nuvens de chuva ou grandes tempestades para atacar seus inimigos. Eletrocinese. Eles podem controlar raios e eletricidade, como suportar choques elétricos e dar choques nas pessoas quando tocados. Aerocinese. Eles podem manipular o ar, como pegar ou empurrar objetos para trás, se lançam fora da água e surfam com vento para voar. Ike tentou usar sua eletrocinese, como ele era um semideus deveria vir naturalmente para ele. Ele sentiu um puxão em seu estômago, mais especificamente em seu dantian. O núcleo dourado antes inativo pulsou e raios piscaram através de seu corpo. Então é desse núcleo dourado que meus poderes de semideus vêm? Pensou Ike sentindo a eletricidade percorrendo seu corpo. Ike sentiu que estava mais forte e os raios em seu corpo pareciam confortáveis. Ele abriu seus olhos e estendeu sua mão em forma de agarrar. Raios se acumulavam e formaram uma bola feita de raios do tamanho de uma laranja em sua mão. Ele a sentiu satisfeito em sua mente. Dissipando sua eletrocinese, ele tentou usar seus outros poderes e sentiu a mesma pulsação em seu dantian, antes de rajadas de ar cobrir o chalé inteiro. Ike sentiu que poderia contra o ar da forma que desejasse, até voar era possível. Ele dissipou sua aerocinese e suspirou. Ike decidiu contra-tentar seu último poder, era muito destrutivo. Pegando um dracma do seu bolso, ele tinha um rosto decidido, saindo do seu chalé, Ike foi até a praia em um lugar isolado. Antes de vir para seu chalé, ele pediu para o centauro como contactar sua mãe para uma conversa, e Kiron deu esse dracma. Ao mesmo tempo ensinou a usar as mensagens de íris. Mensagem de íris é um tipo de mensagem em vídeo usado por semideuses e deuses para se comunicar com outras pessoas usando um arco-íris. O serviço é gerenciado pela deusa grega do arco-íris, Íris.
Para poder enviar uma mensagem de íris, você precisa jogar um dracma de ouro ou outra coisa de valor igual em um lugar que haja sol e água para que possa se formar um arco-íris. Ó Íris, deusa do arco-íris, por favor aceite minha oferta. Mostre-me Sophia Phoenix. Ele jogou o dracma na água, e um arco-íris se formou. Ele viu o dracma desaparecer em seguida. A imagem de sua mãe se formou no arco-íris. Ela estava sentada no sofá. Assim que sua mãe o viu através da mensagem de íris, ela ficou surpresa. Ike, como você está? E o acampamento? Está comendo bem? Está se divertindo? Assim que viu que era Ike, Sophia fez várias perguntas ao mesmo tempo. Estou bem, o acampamento é divertido, a comida é boa e os campistas são interessantes. E também eu descobri quem é meu pai, disse Ike com um rosto calmo. Sua mãe estremeceu quando ele mencionou seu pai. Ela soltou um suspiro, pois já estava preparada para o que vinha a seguir. Mãe, Lord Zeus. Sério, gostaria muito de saber como isso aconteceu, e como diabos eu consegui ficar vivo até agora. Já que você sabe, disse Ike com uma sobrancelha levantada. Suspiro. Essa é uma longa história. Sua mãe soltou um longo suspiro, e se sentou desanimada. Antes de você conhecer minha história com seu pai, você deve saber que eu não sou uma mortal comum, sou uma semideusa. Filha de Afrodite. Como eu não possuía nenhum cheiro como uma semideusa, pude viver uma vida normal, disse sua mãe olhando para ele, que ficou um pouco surpreso com essa revelação. Isso explica como ela sempre está interessada na minha vida amorosa, pensou Ike ironicamente. Ele fez um gesto para sua mãe continuar. Durante alguns anos da minha vida, eu era uma atriz de filmes. Agora estou aposentada, mas eu fiz muitos tipos diferentes de filmes. Foi então que eu conheci seu pai. Ele se apresentou como um diretor de filmes que queria que eu fizesse o papel de personagem principal do seu filme, disse sua mãe com um olhar nostálgico. E que ficou surpreso por sua mãe ter sido uma atriz. Ele nunca tinha se interessado com o passado da sua mãe. Às vezes ele pedia algumas coisas, mas era isso. Ela era sua mãe, ele a amava incondicionalmente e não precisava saber tudo sobre ela para que isso continuasse. Eu aceitei o papel. E durante as gravações eu e ele nos aproximamos. Na verdade eu comecei a gostar dele. As gravações duraram alguns meses e depois de sair com seu pai durante um bom tempo, começamos a namorar. Naquela época eu não sabia que ele era um deus, mas desconfiava que ele poderia ser. Então eu fiquei grávida de você, assim que eu contei para seu pai. Ele me contou sua identidade real e que ele não poderia mais me ver. No começo me senti traída porque pensava que ele gostava de mim. Mas, ele era casado. Por isso me senti triste e traída. Até algo acontecer. O que me surpreendeu foi que depois de um mês da sua partida ele voltou como uma mulher. Era a deusa Hecate. Hecate lançou um feitiço em você enquanto ainda estava no meu útero. Seu pai disse que esse feitiço esconderia você de sua esposa. O que me deixou chocada foi que ele disse que realmente se apaixonou por mim. Que quando estava comigo, ele se lembrava do tempo que passou com sua primeira esposa, Metis. Mesmo que eu e ela sejamos diferentes uma da outra. Ele se abriu comigo e foi muito carinhoso. Depois ele continuou voltando até você nascer. Nós dois se despedimos. Ele me falou sobre enviar você mais tarde para o acampamento. Essa é a minha história com seu pai. Saiba que ele ama você muito, e ficaria triste se você o chamasse de Lord Zeus, disse sua mãe limpando as lágrimas de seus olhos. E que estava em branco. Puta merda. Zeus se apaixonou por sua mãe. Será que ele está em uma dimensão alternativa? Ou apenas sua mãe era especial para Zeus? Tipo uma e infinitas outras? Pelo algumas de suas perguntas foram respondidas, o motivo de sua mãe gostar do Ego King.
Ele também sabia do porquê Hera não tinha o matado. A rainha do Olimpo não sabia que ele existia. Seu pai, note o sarcasmo, deve ter se tornado incomparável em esconder sua traição. Mas agora que ele o reivindicou, Hera deve ter ficado furiosa, mais do que em toda a sua vida. Não seria surpreendente, afinal a rainha do Olimpo levou muito tempo para descobrir que seu marido a traiu novamente. E teve até outro filho. Sofia observou o rosto ilegível de seu filho, ela soltou um suspiro. Todos os segredos que ela escondeu do seu filho foram finalmente revelados. Ela teria contado antes, mas Zeus pediu especificamente que não fizesse até ele reivindicar o Ikki. Ela sorriu suavemente quando lembrou do tempo em que ela e Zeus viveram juntos como um casal. Do sorriso amoroso e orgulhoso no rosto de Zeus quando o assunto era seu lindo garotinho. Naquela época os dois viveram como um casal às escondidas de Hera. Zeus tomou o máximo de cuidado para sua esposa não descobrir. Claro, esse tempo foi durante a gravidez dela. Os dois ficaram juntos até um pouco antes do nascimento de Ikki. Graças aos deuses ela não descobriu. Eu não me imaginaria sem meu lindo garotinho, pensou Sofia olhando com amor e preocupação. Se seu filho descobriu quem era seu pai, isso quer dizer que Zeus o reivindicou. Ela sabe que de agora em diante vai ser muito perigoso para Ikki. Mesmo Zeus prometendo que não deixaria nenhum deus ou deusa fazer mal ao seu filho, ela não pode deixar de se preocupar. Assim que Ikki assimilou todas as novas revelações, ele olhou para sua mãe calmamente e disse: "Obrigado por me contar tudo, mãe. Vou tentar ligar para você mais vezes, tome cuidado. Fique bem, saiba que eu te amo muito", disse sua mãe como uma expressão amorosa e compreendida. Ela sabia que seu filho precisava de tempo. Ikki assentiu e encerrou a ligação de Íris. Ele agradeceu a deusa. Soltando um suspiro enquanto massageava suas pálpebras, ele voltou para seu chalé e se sentou no seu saco de dormir, apoiando suas costas contra a parede do chalé. Como posso dizer, eu esperava muitas coisas, mas essa não era uma delas. Zeus se apaixonando pela minha mãe. Por ela lembrar ele do tempo em que viveu com sua ex-esposa que está atualmente em seu estômago, pensou Ikki olhando para o teto do seu chalé. Seus olhos azuis safiras brilharam. Ele estava analisando cada detalhe da história da sua mãe. Era de Zeus que estávamos falando. Ele não era um homem que se apaixonaria por alguém. Não importava o quanto ele tentasse, não conseguia encontrar uma resposta. Mas ele tinha duas teorias. A primeira tinha a ver com sua mãe ser filha de Afrodite, e se de alguma forma ela tivesse uma habilidade passiva que fazia a pessoa por quem ela se apaixonasse, a amasse também. Era uma teoria muito provável. Talvez um erro ou uma mutação na genética de semideus da sua mãe fez com que os poderes normais de um semideus de Afrodite seu Cheiró fossem substituídos por essa habilidade passiva. E ela ficar tão poderosa que até mesmo um deus seria afetado? Era a teoria com maior probabilidade. A segunda teoria era que Zeus tinha apagado suas memórias e substituídas por outras. Hera fez isso com Perse e o enviou para o acampamento dos semideuses romanos. Pensando até aí, os olhos de Ikki ficaram frios. Eletricidade brilhou através de seu corpo. Ele se acalmou depois de alguns segundos, e Ikki pensou em suas vantagens de ser filho do seu pai. Ele por enquanto está relativamente seguro, e como ele é filho de Zeus, os outros deuses não vão desconfiar tanto. Fora que os deuses têm uma explicação para sua super força. Hércules, seu meio-irmão. Note o tom de nojo em sua voz. Se fosse outro deus, eles poderiam desconfiar do fato dele ter super força. Sem nenhuma explicação plausível, seria um pé na bunda para inventar uma desculpa boa suficiente para tirar os deuses da sua cola. Outra coisa que era um benefício adicional para ele, era que eles não vão questionar sua aparência.
Sua mãe é uma semideusa filha de Afrodite, ele deve ter os genes da deusa do amor. Isso seria uma explicação plausível para explicar sua aparência perfeita e diferente dos outros filhos de Zeus. Embora seja bem pequena a chance dos deuses acreditarem, fora que ele pode tirar proveito de ser um filho de Zeus. Sua fachada de Aizen seria mais credível. Um plano se formou na mente de Ikki, um plano que faria até Atena se sentir inferior. Um plano se formou na mente de Ikki, um plano que faria até Atena se sentir inferior. Bem, os próximos dias vão ser agitados, pensou Ikki fechando seus olhos. Ikki estava certo, os próximos dias foram estranhos e agitados. Como ele e Percy não precisavam compartilhar seu chalé com ninguém. Percy tinha a cabana de Poseidon apenas para ele, e Ikki tinha a de Zeus. Eles tinham espaço de sobra para guardar suas coisas, ambos poderiam se sentar na sua própria mesa no pavilhão. Era meio solitário, pelo menos Percy achava, e Ikki não se importava muito. Percy e Ikki também poderiam escolher suas próprias atividades, acender as luzes sempre que quisessem. Já que eles são os únicos em seus chalés, eles não precisavam ouvir alguém, o conselheiro. Ikki estava gostando disso, ele tinha seu lugar privado para poder cultivar e fazer suas próprias coisas. Já Percy, ele se sentia isolado. Bem quando ele começou a sentir que tinha um lar no chalé de Hermes, e que ele poderia ser uma criança normal, ou como você pode ser quando você é um meio-sangue, ele foi separado como se tivesse uma doença rara. Ninguém mencionou o cão infernal, mas Percy teve a sensação de que todos estavam falando sobre isso pelas costas dele e de Ikki. O ataque assustou a todos. Enviou 2 mensagens. Uma, que Percy e Ikki eram filhos de 2 dos 3 grandes, Ikki filho de Zeus e Percy filho de Poseidon. E 2, os monstros não parariam por nada para matá-los. Eles podiam até invadir um acampamento que sempre foi considerado seguro. A maioria dos campistas se afastaram de Percy o deixando isolado, sorte que ele tinha Ikki, mesmo assim ele se sentiu isolado. O filho de Poseidon até ficaria feliz se Clarice viesse brigar com ele ou gritar, mas até a filha de Ares se afastou. Como tratavam Ikki era diferente, era como se eles estivessem olhando um deus. Eles sempre faziam uma saudação respeitosa quando o filho de Zeus passava. Todos os campistas faziam isso por medo de desrespeitar Ikki e serem mortos por um raio de seu pai. Os campistas não evitaram Ikki, eles estavam normais. Sua aparência. Os chalé de Hermes estavam nervosos demais para ter aula de espada com Percy depois do que ele fez com as crianças de Ares, então suas aulas com Luke tornaram-se individuais. Ele o pressionou Percy com mais força do que nunca e não teve medo de machucá-lo no processo. Você vai precisar de todo o treinamento que puder, Luke prometeu, enquanto ele e Percy estavam trabalhando com tochas flamejantes e espadas. Agora vamos tentar aquele golpe de decapitação de víbora novamente. Mais 50 repetições, e que também treinou com Luke, mas era apenas às vezes. A maior parte do tempo ele ficou treinando sua esgrima no reino do imortal de Jade Violeta e suas habilidades marciais. Surpreendente, junto do manual da lei imortal da espada ancestral tinha vários estilos de luta de combate corpo a corpo. De acordo com o manual, um espadachim não depende apenas da sua espada, seu corpo também tem que ser forjado em uma arma mortal. E foi isso que Ikki fez, treinou sua esgrima e suas artes marciais. Seu poder aumentou em uma velocidade assustadora, assim como sua compressão do dao da espada. Anabita ainda ensinava grego a Percy e Ikki pela manhã, mas parecia distraída. Cada vez que Percy dizia algo, ela fazia uma carranca para ele. Depois das aulas, ela se afastava resmungando para si mesma. Missão, Poseidon. Grande porcaria, preciso de um plano, e que estava tendo uma vida boa, graças a ele controlar seu charme e sua presença, ele não chamou muita atenção.
Não tanto quanto antes, ainda teve uma ou duas tentativas de sequestros feitos pelos campistas de Afrodite. E uma minoria de campistas que caíram no caminho errado. Um ou dois, mas, era isso, lágrimas pelos companheiros caídos. Tirando isso, sua vida era muito mais tranquila que antes. Ele passou um pouco de tempo na biblioteca, aprendendo tudo o que poderia com os livros. Durante seu tempo na biblioteca, ele jogava xadrez e vários jogos de estratégia contra os campistas de Atena. Tirando isso, sua vida era muito mais tranquila que antes. Ele passou um pouco de tempo na biblioteca, aprendendo tudo o que poderia com os livros. Durante seu tempo na biblioteca, ele jogava xadrez e vários jogos de estratégia contra os campistas de Atena. Treinou com os campistas de Ares. Na verdade, meio que espancou os filhos do deus da guerra, mesmo não houvesse muitos. Ninguém conseguiu nem tocar suas roupas, mesmo que Ike tenha controlado seu poder corporal no nível deles e usado artes marciais puras. Ele passou algum tempo com o filho de Poseidon. Os dois Igrover às vezes sentavam para conversar. Sendo Sátiro e Ike tentando tirar Percy da depressão causada por ele ficar isolado. Ike passou também parte do seu tempo com Cilina nos estábulos, conversando com a filha de Afrodite, e às vezes ele voava em Albion e algumas vezes tentava voar sozinho usando sua aerocinese, o que foi muito fácil. Mas, ele prefere andar em seu parceiro. Era bem mais divertido. XXXXXXX